Se a construtora do seu condomínio ela foi trocada do nada, sem aviso, sem uma explicação clara, então esse vídeo ele é para você. Porque a maioria das vezes o morador ele só percebe quando algo está errado, quando a taxa condominial ela aumenta, quando a prestação de contas ela fica confusa, ou a gestão ela começa a piorar sem motivo aparente. Quando isso aparece, o problema geralmente ele já começou lá atrás. Trocar a administradora pode acontecer? Sim, mas também ela pode ser um grande sinal de alerta. E aqui está o primeiro ponto que quase ninguém lê, ou quase ninguém explica: a convenção do condomínio. É ali que estão as regras do jogo. Você já percebeu que na primeira assembleia os moradores votam em uma administradora? Mas na prestação de contas que vem, aparece uma outra empresa, uma outra administradora? Isso é mais comum do que parece e mais perigoso do que muita gente imagina, tanto de forma jurídica quanto de forma financeira. E a justificativa quase sempre é vaga, como a empresa era ruim, dava muita dor de cabeça, não funcionava, tem reclamações de outros condomínios, mas o que não aparece é aquela comunicação formal ali com os moradores, uma explicação técnica, um comparativo ali entre empresas, ou uma consulta aos moradores ali por meio de enquete para justificar essa troca. Agora pensa comigo, se a administradora ela foi escolhida em assembleia, por que a decisão não foi respeitada? Por que a troca ela aconteceu rápida, sem uma explicação? E por que muitas vezes a nova administradora é a mesma que o síndico já usa em outros condomínios? A questão não é trocar, a questão é por que trocar, como trocar e com qual justificativa técnica trocar. Se o seu voto ele não foi respeitado lá no começo, quem garante que ela vai ser respeitada lá no futuro? Tá, mas vamos lá. O que a convenção ela diz e o que ela não diz? Então, se a convenção ela autoriza o síndico a contratar e substituir a administradora, a troca ela pode ser feita? Pode sim, sem assembleia, isso é verdade. Mas se a convenção ela exige assembleia, qualquer troca sem votação é irregular e pode ser anulada judicialmente. Agora, vem ali o ponto que quase ninguém comenta. Permitir a troca não autoriza a falta de transparência. Permitir a troca não elimina a obrigação de explicar para os moradores. Permitir a troca também não dispensa a justificativa técnica do porquê dessa troca. Decisões técnicas, elas precisam ser claras, documentadas e acessível aos moradores. Mas o que é de fato uma justificativa técnica aceitável? Uma troca técnica válida, ela costuma estar baseada em fatos comprovados, como documento contratual, onde tenha prazos não cumpridos, falhas registradas em e-mails, protocolos ou relatórios, falhas na prestação de contas, como balancetes incompletos, uma inconsistência entre o saldo bancário e os relatórios, ausência de documentos obrigatórios, incapacidade técnica para gerir ali aquele condomínio, no caso a estrutura ali da empresa não é compatível ali com a estrutura do condomínio, no caso a equipe jurídica, a equipe contábil, a equipe administrativa ali é pequena, ou uma comprovação registrada onde o condomínio está em fase de obra e a empresa administradora ela não consegue gerir o condomínio naquele momento. No caso também problemas graves de comunicação ali entre canais oficiais, ali entre os moradores e a gestão, uma falta de retorno documentado ali, uma reincidência ali de reclamações registradas entre os moradores contra a gestão, análises comparativas também entre custos de serviços, no caso menor custo-benefício comprovado, uma ampliação de serviço ali sem aumento desproporcional ali de custo, ou uma redução de custo ali mantendo a qualidade
qualidade, né? E no caso, o risco jurídico também, né? No caso, falta de controle ali de prazos legais, ausência de acompanhamento de ações, alertas técnicos ali que são ignorados. Então, tudo isso ele só pode ser avaliado após um período mínimo ali de prestação de serviço, ali normalmente de 3 meses, né? Ou mais. E o que não é uma justificativa técnica? Aí nesse caso entra, perdi a confiança nessa administradora, eu achei melhor trocar. Foi uma indicação, essa é mais moderna, essa resolve tudo para mim, né? A gestão técnica, ela se prova com documentos, não com um discurso bonito. Mas afinal, qual é o papel da administradora? Antes de discutir troca, é preciso entender a função. A administradora, ela é uma prestadora de serviço, então ela não manda no condomínio, ela não decide pelo condomínio, ela não governa o condomínio e ela não substitui o síndico. Quem manda de verdade é o condomínio representado pelo síndico. A administradora ela apenas executa tarefas técnicas conforme o contrato e o escopo do contrato. Ela existe ali para organizar e apoiar e não governar o condomínio. Mas o que de fato a administradora ela faz na prática? Então, ela faz gestão financeira, como emissão de boleto quando não há garantidora, controle de receitas e despesas, conciliações bancárias, né, elaboração de balancetes, apoio ali na prestação de contas. E é importante, né, deixar claro que a administradora ela organiza os números e os documentos que são enviados pelo síndico no final do mês. Tá? E quem responde, legalmente, é o síndico. Né? Outro ponto importante é que grande parte dos atrasos em prestações de contas ocorre porque os documentos eles não foram enviados pelo síndico dentro do prazo, né? Simplesmente por isso. A administradora também ela faz gestão administrativa, como cadastro de moradores, controle de contratos, emissões de notas fiscais, apoio ali no cumprimento do regimento interno. É a parte ali que é invisível da gestão, mas se falhar no condomínio, vira um caos. Ela também faz um apoio jurídico ali de forma limitada, né, como cobranças administrativas, encaminhamentos ali ao jurídico oficial ali do condomínio, né, o apoio legal ali nas assembleias, né. A administradora, ela não é a advogada do condomínio, tá? Salvo se tiver ali na previsão contratual, né, tiver no escopo do contrato ali, a administradora, ela tem que cumprir, né. Mas ela também faz apoio em assembleias, como editais, organização de pautas, redação da ata, comunicação pós a assembleia, tá? E quem decide é a assembleia, não a administradora. Ela também ajuda ali na parte da tecnologia e comunicação, como um portal ou um aplicativo ali, né? No caso, a segunda via de boletos também, quando não tem ali garantidora, né? Também faz comunicados, registros ali de demandas. E quando isso funciona, o condomínio ele flui bem. Mas quando não funciona, o morador ele sente ali na pele, né? E ele também se sente ignorado pela gestão. Mas aí, o que a administradora não pode fazer? É importante deixar isso bem claro, né, que a administradora ela não manda no condomínio. Quem manda é o condomínio. Então, ela não pode decidir sozinha, ela não pode impor decisões, ela não pode alterar regras, ela não pode gastar, né, sem autorização, ela não pode esconder documentos, ela não pode também substituir assembleias ou reuniões. E se alguém diz assim, foi a administradora quem decidiu, né, alerta vermelho. Mas onde começam os problemas reais? Então, os grandes problemas eles não começam com brigas dentro do condomínio, eles começam com desvio de papel. Quando o síndico ele diz assim, a administradora ela decidiu, é um padrão da administradora, a administradora ela não permite, isso não protege o síndico, isso agrava a responsabilidade. E os sinais claros de alerta são troca por uma administradora mais caro sem uma explicação, um aumento de custos sem um documento, né? Uma urgência sem comunicação, uma ausência de comparativos. E isso, né,
acaba não sendo uma modernização, isso acaba sendo um risco grande para o condomínio. Quando a gestão ela falha, há risco jurídico, há um risco financeiro, há um risco ao patrimônio. E a gestão ruim, né, ela cobra a conta em processos, taxas extras e desvalorização do imóvel, e isso, né, sempre acontece. Tá, mas e o direito do morador? Bom, é questionar sem o conflito. Lembrando que questionar não é conflito, é direito do morador. Ele pode exigir um documento, ele pode pedir um esclarecimento, ele pode convocar uma assembleia, ele pode buscar uma outra orientação jurídica. Boas práticas que funcionam, nesse caso, é comunicação antes da decisão, justificativas documentadas, comparativos claros, né, e consulta aos moradores por meio de enquete. A transparência, ela não tira o poder do síndico, ele tira o conflito entre os moradores e a gestão. O condomínio, ele não é uma empresa particular, o dinheiro ele não é do síndico. E quanto mais o morador conhece os seus direitos, menos espaços existem, né, para abusos de poder. Aqui, o foco não é conflito, é gestão condominial. Então, a gestão ela não é impor, a gestão é explicar, ouvir e decidir com responsabilidade. Porque respeitar a vontade do morador, ser transparente nas decisões e considerar quem paga as contas, também é gestão.